24 de outubro de 1929. Na Bolsa de Valores de Nova York, milhões de ações são vendidas em poucas horas. O pânico toma conta do mercado financeiro, investidores perdem fortunas instantaneamente e o sistema econômico internacional entra em colapso. Esse episódio, conhecido como a Crise de 29 ou Grande Depressão, marcou o início de uma das mais profundas crises do capitalismo no século XX. Originada nos Estados Unidos, a crise rapidamente ultrapassou suas fronteiras, afetando economias em todo o mundo por meio de contração do comércio internacional, da queda dos investimentos e da redução do consumo global. No caso do Brasil, os efeitos foram particularmente intensos. Naquele momento, a economia brasileira estava estruturada sobre o modelo agroexportador, baseado principalmente na produção e exportação do café. A forte dependência do mercado externo, especialmente dos Estados Unidos, fez com que o país fosse diretamente atingido pela queda da demanda internacional. Nessa forma, em que medida a crise de 29 revelou as fragilidades estruturais do modelo agroexportador? Como a queda da demanda internacional impactou o café brasileiro? E, por fim, a crise foi apenas um choque externo ou um fator decisivo para a transformação do modelo econômico brasileiro? Olá, meu nome é Prince e sejam bem-vindos. Antes de 29, a economia brasileira era predominantemente baseada no modelo agroexportador. O país era responsável por cerca de 3/4 da produção mundial de café. Além disso, o café representava aproximadamente 70% das exportações brasileiras e tinha um peso significativo na formação do PIB entre 25 e 28, evidenciando sua centralidade na economia nacional. No entanto, essa posição de destaque escondia fragilidades estruturais importantes. A dependência de um único produto tornava o Brasil extremamente vulnerável às oscilações do mercado internacional. Ademais, cerca de 60% das exportações brasileiras tinham como destino os Estados Unidos, mostrando um elevado grau de concentração comercial. Ao mesmo tempo, a economia brasileira necessitava de capitais estrangeiros, principalmente britânicos e norte-americanos, para o funcionamento da produção, infraestrutura e estabilização cambial. Esse padrão limitava a autonomia econômica do país diante de choques externos. Dessa forma, ainda antes da crise já era possível identificar um modelo econômico pouco diversificado, dependente e estruturalmente vulnerável a fragilidades que seriam plenamente expostas com o colapso de 29. Com a crise de 1929, a queda da demanda internacional impactou diretamente o modelo agroexportador brasileiro, sobretudo por meio do colapso do preço internacional do café. O preço do café sofreu uma queda acentuada após 29, saindo de cerca de 18,2 centavos de dólar por libra em 26, na Bolsa de Nova York, para aproximadamente 5,2 centavos em 31. Essa redução drástica comprometeu profundamente a receita externa do país e a sustentabilidade da economia cafeeira. Ainda mais, o texto destaca que o Brasil enfrentava condições cada vez mais restritivas no financiamento externo. Os empréstimos internacionais passaram a apresentar juros mais elevados e ágios significativos, refletindo o aumento do risco percebido pelos credores. Esse encarecimento do crédito agravou ainda mais a crise, dificultando a continuidade das políticas de valorização do café e limitando a capacidade de respostas do governo. Dessa forma, a combinação entre queda dos preços internacionais e o endurecimento das condições de financiamento explica a rápida inserção do Brasil na crise de 1929, ilustrando a vulnerabilidade no modelo agroexportador diante de choques externos. Falar sobre o esgotamento do modelo agroexportador remete também, em um certo sentido, à intensificação do processo de industrialização a partir da década de 30. Na perspectiva de Celso Furtado, retomada por Wilson Susskind, a crise cria as condições para uma industrialização induzida, também conhecida como substituição de importações. Com a queda das importações, provocada pela escassez de divisas, o mercado interno passa a ser dinamizado, favorecendo o surgimento de atividades industriais.
Outramente dito, o Brasil começa a produzir dentro do país os bens que antes comprava do exterior. Na mesma lógica, o autor Antônio Carlos Lessa destaca o intervencionismo estatal na era Vargas, afirmando: o Estado varguista assume um papel inédito de protagonista na economia, intervindo diretamente na produção, na regulação dos mercados e a definição das políticas econômicas. O Departamento Nacional do Café e o Instituto do Açúcar do Álcool, criado em 1933, assim como o Conselho Federal do Comércio Exterior, em 1934, serviram para coordenar a produção e o comércio de produtos chaves. Assim, a crise de 1929 não se limitou a um choque externo, mas atuou como um fator decisivo na transformação do modelo econômico brasileiro, impulsionando a industrialização e redefinindo o papel do Estado. A crise de 1929 marcou uma ruptura na economia brasileira. A dependência externa e a monocultura do café explicaram as vulnerabilidades da agroexportação. A queda da demanda internacional expôs seus limites e impulsionou a industrialização por substituição de importações. Dessa forma, o choque mostrou-se decisivo à transformação do modelo, notadamente pelas várias políticas econômicas implementadas na era Vargas na década de 1930. Muito obrigado.